Gostaria que vocês abrissem as Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 17. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 17 a 27. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quem encontrou o texto bíblico? Amém. Graças a Deus. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim. Marcos 9, 17. E dentre a multidão, respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Oremos ao Senhor mais uma vez. Pai, te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa de estarmos na casa do Senhor, para juntos celebrarmos nossa grande vitória, a vitória que alcançamos em Cristo Jesus, que nos torna mais do que vencedores. Pai querido, abençoa cada pessoa presente neste lugar, e abençoa também aqueles que estão distante, acompanhando pela internet. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, com a explanação da Tua palavra, Pai, e que possamos ser abençoados nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, poder estar assentados. Há um ano atrás, neste horário eu estava no hospital. Minha esposa estava lá do meu lado, que ela é muito corajosa, não podia ficar lá e não podia visitar, mas ela se introduziu lá e ficou lá do meu lado, até eu sair do hospital. Ela falou: vou sair daqui só que você sair. E foi mesmo, foi só quando eu saí que ela saiu de lá. Corajosa. Mas chegava um enfermeiro e falava assim: o que você está fazendo aqui? Não pode estar aqui. Dava um jeito lá e ficava, irmão. E graças a Deus não prejudicou ninguém lá dentro, não. Então a verdade é a seguinte, que às vezes a pessoa tem que ter mais coragem do que outra coisa.
E graças a Deus estou aqui depois de um ano, firme e forte, abençoado por Deus. E não estou preparado para outra, que eu não quero outra não, quero continuar saudável. Então, quero agradecer mais uma vez todo mundo que orou, que se colocou, que mandou mensagem. Foi muito importante esse momento que vocês compartilharam comigo desse momento dolorido. E graças a Deus pela vitória que o Senhor nos concedeu. Mas, meus amados, encontramos aqui a palavra de Deus. Eu quero falar nessa noite sobre duas palavras. Diga comigo, expectativa e realidade. Expectativa é aquilo que eu quero, aquilo que eu espero, aquilo que eu imagino que poderia ser. Realidade é aquilo que eu estou vivendo. Realidade é aquilo que não tem como negar. Mesmo tendo fé, não se nega a realidade. Só se supera a realidade quando se reconhece que ela existe e que precisa de uma luta, de uma batalha para mudar. Expectativa, eu estava olhando no dicionário, e o dicionário disse para mim que expectativa é o estado ou qualidade de esperar algo, ou alguma coisa que seja viável ou provável que aconteça. Por exemplo, eu não tenho expectativa de que quando eu chegar em casa tenha 100 mil reais em cima da mesa, de presente para mim. Eu não tenho expectativa. Porque expectativa é em cima de coisas que sejam viáveis, certo? Coisas que sejam reais. Não ficção ou fantasias loucas, descabidas, ou, quem sabe, acidentais. Porém, amados, eu vi também que expectativa, o sinônimo de expectativa é espera baseada em probabilidade. Então, quer dizer, esperar algo que é provável que vai acontecer. Por exemplo, você trabalha numa empresa, 30 dias, você levanta cedinho, se arruma e vai lá trabalhar. Porque você tem expectativa de que quando terminar o mês, você vai ser recompensado. Se você souber que o patrão não vai pagar, você nem vai lá trabalhar. Vai? Não vai. Se o patrão falar assim, gente, a partir de agora eu não sei se vou pagar vocês. Então, significa que vocês estão sem expectativa de serem recompensados. Agora veja bem, irmãos, que diante de uma realidade insatisfatória, quando a realidade, irmãos, não está satisfatória, eu crio então algo mental, que pode ser uma fantasia mental, ou uma, vamos chamar assim, de uma imaginação, ou até mesmo podemos chamar de um sonho. Coisas que podem acontecer para melhorar a situação, para mudar a realidade que eu estou. Então é preciso, amados, que a gente saiba diferenciar a realidade da expectativa. A realidade, vamos ver aqui nesse texto aqui, que nós lemos nessa noite. Qual era aqui a realidade? A realidade de um pai frustrado. A realidade de um pai chateado. A realidade de um pai cheio de problema. A realidade de um pai que tinha um filho em condições precárias. Qual era aqui a realidade? A realidade está aqui. Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, olha bem, onde quer que o apanha, quer dizer, quando esse espírito toma conta dele, lança-o por terra
ele espuma, rilha os dentes, vai definhando. Então, irmãos, você já imaginou ter uma pessoa assim em casa? Já imaginou ter um filho assim? É uma realidade triste, uma realidade que ninguém quer. Ninguém quer viver uma realidade assim. Mas não adianta negar. O homem tinha um problema. Não adiantava ele dizer, não, meu filho não tem esse problema. Não, o filho tem o problema. Se tem o problema, tem que ser resolvido. E ele tinha a expectativa de resolver o problema. Então ele fez o quê? Levou aos discípulos de Jesus e disse, olha, este menino está com esse problema. Olha, irmãos, ele não conseguiu resolver o problema. A expectativa dele foi fracassada, porque ele disse, teus discípulos não puderam fazer nada. Tristeza, né? Não é? Não é triste? Decepção, frustração. A realidade é cruel e não pude ser ajudado pelos discípulos de Jesus. Então Jesus disse o seguinte, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Quer dizer, até quando eu tenho que suportar tanta incredulidade? Até quando eu tenho que suportar tudo isso? Então Jesus está dando aqui uma outra realidade, uma realidade de incredulidade que existia no povo, uma realidade que ele não tinha expectativa de que fosse ser assim. Ele pensava que as pessoas podiam crer um pouco mais, mas não, ele diz, até quando eu vou ter que suportar vocês, incrédulos? Trazei-mo, traga o menino. E agora o homem traz o menino com uma expectativa nova, porque agora ele não estava falando com os discípulos, agora ele estava falando com o mestre. Então a expectativa dele, eu creio que, apesar de ter frustrado a princípio, agora deve ter aumentado um pouco. E aí então, ele traz esse menino. Quando ele viu Jesus, o menino viu Jesus, o Espírito tomou conta dele, aquele espírito maligno, ficou possesso e agitou com violência, caindo por terra, revolvia-se, espumando. O problema está aí, Jesus. O problema está aí, a realidade está aí, ó. É assim mesmo que eu estou sofrendo direto. É isso que eu passo todo dia. É essa tragédia todo dia. É incerteza. É se não sei o que pode acontecer. Porque tem hora que ele vai querer se lançar no fogo quando ele está assim. Outra hora quer se lançar na água. Quer dizer, uma hora eu fico com medo que ele vai morrer queimado. Outra hora que ele vai morrer afogado. É uma tristeza, é uma angústia. E aí então, ele diz assim, Jesus pergunta, há quanto tempo acontece isso com ele? Ele disse assim, desde a infância. Imagina, irmão, que a realidade desse homem era cruel, desde que teve esse filho. Todos nós temos filho, queremos que os filhos sejam uma alegria da gente, sim ou não? Queremos que o filho seja o orgulho da gente, queremos mostrar o filho da gente para todo mundo, queremos tirar foto, colocar na internet, é uma coisa, né? É o melhor filho do mundo, é o mais bonito da face da terra, enfim, é isso aí mesmo, faz parte. Mas esse homem tinha um problema sério, ele dizia, desde a infância, esse meu filho tem esse problema. E muitas vezes, aqui ele fala, tem lançado no fogo e na água para matar. Aí então esse homem diz assim, mas Jesus, se tu pode alguma coisa, tem compaixão e nos ajuda. Olha bem, Jesus, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Às vezes, irmãos, nossa expectativa é tão grande, mas trombamos na incredulidade. Esse homem pergunta para Jesus, aliás, ele diz para Jesus, Jesus, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Por que ele disse isso? Porque ele já tinha se decepcionado com os discípulos de Jesus. Ele já tinha frustrado já. Ele achou que ia resolver e não resolveu nada. Agora ele chega para Jesus e fala assim, se tu pode fazer alguma coisa, ajuda a gente aí.
Aí Jesus respondeu para ele assim, ó, se podes. Quer dizer, o problema não está comigo, o problema está contigo. Como é que pergunta se podes? Se podes? Olha, tudo é possível para quem crê. Tudo é possível para quem crê. Então, amados, talvez você tenha expectativa, mas falta a crer, sabe? Falta crer. Jesus falou, tudo é possível para quem crê. Tudo é possível para quem crê. Então diga assim, para que as expectativas, que são as melhores, se tornem realidade, é preciso crer. Então a expectativa é uma realidade que ainda não existe. Só existe na mente da gente ou no desejo da gente. E essa expectativa, ela precisa superar a realidade nossa. Então, quer dizer, a nossa realidade tem que mudar. E esse pai estava dizendo, se tu podes, faz alguma coisa, ajuda a gente aí. Ele falou, se podes, tudo é possível que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Quer dizer, ele disse assim, eu creio que o Senhor pode fazer, mas eu não estou conseguindo ainda expressar isso direito, me ajuda aí. Me ajuda. E aí então o que aconteceu? Que Jesus expulsou aquele espírito mudo e surdo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais tornes a ele. E eles, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto. Olha bem, irmão. Olha que coisa, irmão. Você leva lá para resolver um problema dos discípulos, os discípulos não resolvem. Leva para Jesus, Jesus diz que se crer vai resolver o problema. Aí ele vai resolver o problema, agora o filho está morto. Quer dizer, aparentemente não tinha resolvido nada, tinha piorado. Por isso que tem que ter fé. Porque expectativas sem fé é ilusão. Sonho sem fé, perca de tempo. Você precisa crer. E quem crê, vai até o fim para lutar por aquilo. Jesus então expulsa o demônio daquele homem, daquele menino, e ele fica como morto. Aí todo mundo dizendo, ai, morreu. Você está com expectativa de cura e morre. Você está com expectativa de solucionar o problema e detona mais. Você está com expectativa de que o fogo seja apagado e ele aumenta mais. Porque o filho estava doente, estava em possesso, estava com um problema, mas agora estava morto. Jesus, tomando pela mão, ergueu e ele se levantou. Amém? Então diga assim, com Jesus podemos realizar as nossas expectativas. Tem pessoas que vivem sempre com expectativa no futuro. Ele nunca faz nada hoje, porque ele sempre espera pelo futuro. Tem gente que come a unha para não gastar dinheiro. Para poder deixar o dinheiro no banco lá, não sei para quem, né? Estou dizendo que você não deve poupar. Mas eu estou dizendo o seguinte, que tem gente que ele é miserável. Quem é miserável, irmão? Ele tem dinheiro, mas não vive. Nós precisamos viver. Temos que viver, amém? Tem que viver. Então nós precisamos saber o seguinte, irmãos, o presente, diga-se, o momento presente, também é um tempo que precisa ser enfrentado e desfrutado. Tem gente que só vive aguardando o futuro e perde o presente, lamentando o passado. Olha bem, lamenta o passado, perde o presente pensando no futuro. Quantas pessoas hoje esperavam o futuro e morreram? Lá no cemitério está cheio de gente, cheio de planos lá. Cheio de expectativa, cheio de vontade, mas só ficou nisso, não deu em nada.
Diga para quem está do seu lado, você tem que viver. Tem gente que deixa de viver hoje para viver o futuro. O futuro não existe ainda, irmão. Tem gente que fica prometendo que o ano que vem vai melhorar. Melhora hoje, se quer melhorar o ano que vem. Fica fazendo promessa para o ano que vem, começa já. Amém? Diga para quem está do seu lado, não me prometa nada para o ano que vem. Prometa para hoje. Começa hoje. O ano que vem vou ler a Bíblia inteira. Será? Começa já, porque melhor. Mas falta uns dias porque eu termino, não tem problema, é melhor adiantar. Melhor ter um adiantamento. Uma vez um irmão veio aqui e falou assim, pastor, naquela época nós estávamos lendo a Bíblia o ano inteiro, né? A maioria do povo. Aí teve um que falou assim, pastor, estou 3 meses atrasado. Eu falei, ixi, então começa de novo. Crente, quando deixa atrasar 3 meses uma leitura, é uma dívida que ele não paga. Então é melhor pedir perdão e começar de novo. Por quê? Porque eu estava certo, ele não voltou mais a ler a Bíblia. Desanimou de ler a Bíblia o ano inteiro. Por quê? Porque ele nunca conseguia disciplinar-se para ler a palavra. Engraçado, né? A gente disciplina para tomar café, para almoçar, né? É ou não é? Fazer lanche, é ou não é? Mas não disciplina para alimentar o Espírito. Precisa alimentar o Espírito com disciplina, amém? Agora veja bem, irmãos. Muitas vezes nós já falhamos. Tentamos alguma coisa e falhamos. Ficamos frustrados. E aí perdemos toda a expectativa de que vamos conseguir reverter uma situação. Mas, vamos ver aqui alguns exemplos na Bíblia. O paralítico do tanque de Betesda. Ele estava lá no tanque. Segundo a Bíblia diz, havia uma tradição que se contava lá, que de vez em quando vinha um anjo, agitava as águas daquele tanque, e o primeiro que pulasse lá dentro era curado de qualquer doença que tivesse. Então lá estava cheio de gente com expectativa de que fosse o primeiro a pular quando a água se agitasse. E havia lá esse paralítico. Jesus chega até ele e pergunta para ele assim, quer ser curado? A realidade dele era paralisia. A realidade dele era uma miséria na beira daquele tanque. A realidade dele era uma vida de fracasso, de frustração, de canseira, de enfado. Estava cheio já daquela situação. Aí ele responde para Jesus, eu quero, mas não tem ninguém que me joga lá dentro. Pensa o paralítico ser jogado lá dentro, não tem ninguém que me joga lá dentro. Então quer dizer, ele estava com a expectativa de que uma hora ele ia conseguir a cura lá naquele tanque, mas não tinha ninguém para jogar ele lá, já estava lá há muito tempo esperando, nunca conseguia, quando ele ia outro antes dele, ele disse, é isso que eu quero, a minha situação é essa, eu quero, mas não tem ninguém que me joga lá dentro, quando eu consigo ir, já foi outro, aí já não adianta mais. Mas chegou ali alguém que pode mudar a realidade, amém? Jesus falou assim, mas você quer ser curado? Levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. E o homem então se levantou, pegou a sua cama e foi para a sua casa. Por quê? Porque ali chegou alguém que poderia mudar a realidade dele, e a expectativa de ser curado pelo tanque acabou sendo curado mesmo sem mover de água, porque ali chegou a água da vida. Amém? Pedro e seus companheiros é outro exemplo. Pedro estava pescando e seus companheiros. Pedro era pescador experiente, acostumado a pescar. Porém, amados, ele pescou a noite inteira junto com seus amigos ali, pura perca de tempo. Não pegou nada. Qual é a expectativa deles? Pegar peixe. Qual era a realidade? Não pegamos nada. Aí chega por lá Jesus, o ilustre Jesus chega lá, e diz assim para eles assim, lança a rede daquele lado lá. Aí ele falou assim, mas nós já lançamos a rede a noite inteira.
Já tentamos pegar peixe a noite inteira. Se Pedro fosse catarinense, ele ia falar assim: já tentamos matar peixe a noite inteira. E não matamos nada. Então a realidade era frustrante, sim ou não? A expectativa era grande, mas frustrou. Só que quando a pessoa fala assim: vamos lá pescar, que ela pega bastante peixe e tal, você vai e não pega nada. É triste, não é? Então Pedro estava lá, experimentado, acostumado, diga assim, muitas vezes, os experientes, os entendidos, também fracassam. E lá estava Pedro fracassado, ele e os seus companheiros, não pescaram nada a noite inteira, perdendo tempo, joga a rede, nada, joga a rede, nada. Aí chega alguém lá e fala assim: lança daquele lado lá. Ele diz assim: olha, quer saber de uma coisa? A realidade aqui é cruel. Nós já pescamos a noite inteira, mas nós criamos uma nova expectativa agora. Sob a tua palavra, nós vamos lançar a rede de novo. E aí lançaram a rede e precisaram de ajuda para tirar, porque era muito peixe. Amém? Então diga assim: Jesus, me ajuda. É isso aí. Agora veja bem, irmãos, pode ser que muitas vezes sua expectativa esteja zero. Tanta coisa que já aconteceu, que você já não tem mais expectativa, já zerou. Então a sua realidade qual que é? Uma vida frustrada e negativa. Uma vida de pessimismo. Mas procure obedecer a palavra de Deus, para ver se não vai funcionar. Deus diz em Isaías 1,19: se crerdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Amém? Diga: crer e ouvir a Deus. Resultado: comer o melhor dessa terra. Amém? Muitas vezes, amados, nossa expectativa é além da realidade. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo, sem conseguir resultado nenhum na medicina, na ciência da época. Portanto, era uma mulher frustrada. Qual era a realidade dela? Frustração, sofrimento, desânimo, enfim. Para que viver numa situação dessa? Porém, ela ouviu falar de Jesus e ela criou uma expectativa. E ela disse assim: eu vou até Jesus, porque eu sei que Jesus vai poder me curar. Ele vai resolver o meu problema, eu vou até Ele. E aí então ela resolve ir até Ele. Mas a realidade estava contra ela. Por quê? Porque quando ela chega lá, ela vê que tem uma multidão do lado de Jesus que atrapalhava ela poder falar com Jesus. Mas a expectativa dela não morreu. Ela disse: se eu tão somente tocar na veste dele, eu já vou ficar curada. Amém? Então diga assim: nós precisamos manter a nossa expectativa. Mesmo que as circunstâncias e a realidade digam não, você tem que avançar, amém? Se eu tão somente tocar, eu não preciso conversar com ele, não preciso ter uma sala de bate-papo com ele, para poder contar o meu problema, não, eu vou só tocar nele e eu vou ser curada, mas para isso eu tenho que enfrentar a multidão. Ele enfrentou a multidão, a realidade estava contra ela, mas ela não quis nem saber, se enfiou lá e foi curada. Amém? Outra coisa, tinha um homem lá, um homem que comandava soldados romanos, e ele foi até Jesus, e disse para Jesus: Jesus, eu tenho meu criado lá que está à morte. Jesus falou assim: eu vou lá e vou curá-lo. A expectativa dele é além disso, irmão. Olha só. É bom quando a pessoa vai com a expectativa além, mas vai com fé também, né? E ele foi com fé. E ele disse assim: Jesus, eu sou um homem que sei o que é ter autoridade. Por quê? Porque eu tenho pessoas que mandam em mim, mas eu mando também em pessoas.
E aqueles que eu comando, eu digo para eles, vem para cá, ele vem, vai para lá, ele vai. O que eu mando, eles fazem, eles obedecem o comando, não é porque eu sou mais forte que eles, é porque eu tenho autoridade. E por isso, Senhor, eu entendo bem de autoridade, então eu quero dizer para o Senhor uma coisa. Dize apenas uma palavra, que o meu criado vai sarar. Jesus falou assim, nunca em Israel encontrei tamanha fé, pode ir que o teu filho já está curado. Vai a expectativa, mas vai a fé, amém? Qual é a expectativa que Deus tem a meu respeito? Porque assim como eu tenho expectativa, Deus tem expectativa comigo também. Jesus tem expectativa com a gente. Jesus encontrava gente incrédula por todo canto, e de repente ele encontrou um romano, e ele diz assim, ó, olha, eu nunca encontrei tanta fé em Israel, pode ir que o teu criado já está curado. É necessário que a gente creia, amém? Diga assim, a realidade vai ser mudada através da minha fé no poder de Jesus. Leva uma outra mulher estrangeira, cheia de problema também. A filha dela era endemoniada. E ela então vai até onde Jesus estava para poder resolver o problema. Mas, a princípio, não estava dando certo. Porque ela vinha gritando atrás de Jesus e dos discípulos, e Jesus continuava andando. Não estava dando certo, meu. Você pensou, você tem expectativa de falar com uma pessoa, a pessoa nem para te atender. Oh, que tristeza. A mulher então continua correndo atrás de Jesus e gritando. Aí Jesus fala assim, ó, despede essa mulher que vem gritando atrás de nós. Aí Jesus vai até a mulher e diz assim, mulher, não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Ela disse, não, mas os cachorros também comem. Quem tem expectativa e tem fé, sempre tem uma saída, amém? Mas os cachorros também comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Aí Jesus falou assim, pode ir que a tua filha está liberta. Amém? Então diga assim, a expectativa só será consumada quando a fé for mantida. Se a mulher desistisse quando ouviu a palavra de Jesus, dizia assim, mas que negócio é esse? Que comparação mais chata. E saía falando mal de Jesus e ficava com o problema dela. Mas ela foi humilde e Jesus então deu a vitória para ela e mudou a vida dela, amém? Marta tinha uma expectativa. Qual é a expectativa de Marta? Uma expectativa até louvável. Quando ela diz assim, meu irmão vai ressuscitar no último dia. Fazia 4 dias que estava morta. Jesus foi até lá e ela disse assim, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Essa expectativa dela era essa, que Jesus estando ali, ela não teria morrido. Então quer dizer, a realidade aqui está assim, porque o Senhor não estava aqui. O Senhor não estando aqui, ó, ficou feia a coisa para o nosso lado, ó. O irmão ficou doente e morreu. Aí ela disse, não, mas teu irmão vai ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar, mas é no último dia. Não deixe de ser uma expectativa boa. Mas Jesus falou para ela assim, não. Se você crer, você verá a glória de Deus. Teu irmão vai ressuscitar hoje mesmo. E aí ele vai lá, na porta daquele túmulo, ela diz, mas já está cheira mal, já faz 4 dias que está morto. Jesus não tem problema, foi lá e disse, Lázaro, vem para fora. Jesus foi além da expectativa da Marta e da Maria. Amém? Jesus pode ir além da tua expectativa, mas você precisa crer e permanecer crendo, amém? E crer de acordo com a palavra de Deus. Além da expectativa, veja bem, tenho 2 exemplos aqui, além da expectativa. Primeiro exemplo, o ladrão que estava lá na cruz do lado direito, que tinha do lado esquerdo, do lado direito e Jesus no meio. O do lado direito disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A expectativa dele era essa, Jesus,
Lembra de mim, né? Jesus surpreendeu ele, sabe por quê? Jesus falou assim, mas hoje estarás comigo no paraíso. Ele falou para Jesus lembrar dele, ele falou assim, Jesus falou assim, não vou lembrar de você, eu vou estar com você. Você vai estar comigo. Amém? Outro exemplo aqui. Para terminar. O filho pródigo. Pensa na parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele tinha uma expectativa. Primeira expectativa dele. Viver livre do pai. Viver uma vida de liberdade, sem ter que levantar na hora que fosse marcado para levantar e sem ter que dormir na hora que o pai mandasse dormir. Então ele diz assim, eu quero a parte da herança que me pertence porque eu quero viver a minha vida do meu jeito. Só que ele foi viver a vida do jeito dele e se deu mal, gastou tudo o dinheiro, acabou com tudo, acabou com as meretrizes, gastou tudo, e a Bíblia diz que ficou uma vida desgraçada e frustrada quando ele foi precisar de emprego e ninguém dava emprego para ele. Ninguém dava emprego e acabou o dinheiro. Irmão, quem não tem dinheiro se vira bem quando tem. Mas quem tem dinheiro bastante e gasta muito de uma vez, depois passa mal. Imagina esse rapaz, pegou toda a herança lá, a parte dele, gastou tudo à toa. E agora? Agora precisava de trabalhar. Ei, acabou a mordomia, agora preciso trabalhar. Dá um emprego aí para mim? Não. Dá um emprego para mim? Não. Dá um emprego aí para mim? Não. Não há vagas. Não há vagas, e não há vagas, e não há vaga, não há dinheiro, vou comer o quê? Aí foi cuidar de porcos. E desejava comer o que os porcos comiam. Por quê? Porque não deu certo a expectativa dele. E aí o que aconteceu? Estava lá apacentando porcos, passando fome, desejando comer a comida dos porcos. Ele teve uma outra expectativa. Eu vou me levantar e vou lá falar com o meu pai. E vou pedir para o meu pai que ele não precisa me receber como filho, mas que ele me dê emprego, porque os empregados do meu pai são bem tratados. E ele então resolve retornar para casa, e ele vai além da expectativa, por quê? Porque o pai não recebeu ele como empregado, o pai recebeu ele como filho, amém? Ele pensava que ia achar um emprego e acabou voltando para a cama dele, para o quarto dele, para o lugar dele na mesa, a comer junto com o pai, e tá, enfim, ele foi recebido além do que ele imaginava. E você, meu irmão, você e eu, qual é a nossa expectativa? Você está vivendo uma realidade, talvez você seja conformado com ela, então tudo bem. Mas às vezes você está inconformado com a situação que está vivendo, e você tem aquela expectativa, o ano que vem vai ser melhor, o ano que vem as coisas vão melhorar, o ano que vem não sei o que, tal. Mas eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão, faça propósitos e esteja confiante em Deus, porque a Bíblia diz assim, ó, tudo quanto pedirdes a Deus, ao Pai, tudo quanto pedirdes em meu nome, que for da vontade do Pai, você vai receber. Então a minha expectativa precisa estar dentro do crivo da palavra de Deus. Senão não vai acontecer, vai ser frustração. Mas eu creio que você quer que a vontade de Deus se faça na sua vida. Jeremias 33, 3 diz, clama a mim, eu te responderei, eu te anunciarei coisas grandes e firmes que você não sabe. Olha aí, ó. Se você orar a Deus, clamar a Deus, Ele vai trazer para você resposta além do que você espera. Além da sua expectativa, virá o poder de Deus se fará presente. Outro versículo da palavra de Deus em Efésios 3:20 diz que Deus pode fazer tudo infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Quer dizer, Deus vai além da nossa expectativa. Amém? Mas para isso, irmão, você precisa crer que os problemas e os desafios de hoje são as escadas
ou os degraus da escada para a sua vida bem-sucedida. Não queira achar que os problemas e as dificuldades de hoje são bloqueios. Não são bloqueios. Diga assim: problemas não são bloqueios. Problemas são trampolins para eu avançar para uma vida diferente.